Cara, essa semana apareceu o episódio da Turma da Mônica que tinha a galera correndo, perguntando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Eu não sei. Caos. Pra todos os lados. E aí, meus amigos, boa não? Então, tivemos Alexandre versus a nossa capacidade de fingir demência ou morrer de medo, versus a justiça, versus o cara que cumpria suas ordens, versus todo mundo esperando ver Devaldo, vulgo Glenn, que não apareceu e eu vou dar meus 2 centavos no porquê talvez isso tenha rolado. Mas eu vou comentar a decisão do Salomão do CNJ, um puta cara legal, mesmo que desmonetizou o meu canal baseado em... Não faço a menor ideia. Que talvez, sem querer, tenha atrapalhado bastante a futura defesa do ministro Xandi. Alexandre. A reação do Congresso veio fulminante, mas Gino não ia deixar essa humilhação gratuita. Só que se é pra gritar, eu acho que nós teremos um duelo, porque vem chumbo grosso aí e vocês vão entender direitinho como que funciona a harmonia entre os poderes. Vou falar da treta Mega Blaster envolvendo São Paulo, onde a disputa para a prefeitura virou pauta nacional. Menina Chatábata de Moraes? Sim, não é Tabata Amaral, é Chatábata de Moraes. Pegou? Parece ter entrado na campanha do Marçal e sabotado não só ela mesma, como seus coleguinhas. E o porquê tudo isso aconteceu e por que você tá falando mais o nome do Marçal do que do Alexandre? Bom, também darei meus 2 centavos. Vou falar do Pacheco porque nesse assunto eu tenho aquele negócio de esquerdista, lugar de fala. E pode rolar outras coisas que eu vou lembrando, vou falando, mas já separa a pipoca, fica confortável, porque se você perdeu os capítulos dessa semana, chega mais. Deixa eu te atualizar. Vou começar falando da disputa para a Prefeitura de São Paulo, que nesse sábado, Chatábata, achando uma boa ideia, jogou gelatina em cima. Na semana em que o Datafolha mostrou Marçal tecnicamente empatado com o Boulos e com Nunes, estando até à frente do próprio Nunes, parece que Pink e Cérebro se reuniram para fazer alguma coisa. Derrubar as redes sociais do Marçal, o local onde ele é mais popular e onde se comunica com seus eleitores. Antes de eu palpitar, vamos entender o que foi que aconteceu. O partido de Chatábata alegou na justiça que Pablo Marçal estaria promovendo uma disputa entre seus seguidores que seria da seguinte forma. A galera teria que criar cortes sobre os seus vídeos e quem conseguisse mais views nesses cortes ganharia disputa e levaria um prêmio em dinheiro. A assessoria do Marçal se manifestou dizendo que esse torneio foi antes do período eleitoral, mas Chatábata o acusou de abuso de poder econômico e disse que essa competição ia desestabilizar o pleito eleitoral. Beleza, mas derrubar todas as redes do cara também não tem o efeito de desestabilizar o processo eleitoral? Você cura o errado com o mais errado, que é censura? Se de fato isso ocorreu, segundo os juristas que eu conversei, o correto seria excluir os conteúdos que fazem menção a essa prática e não derrubar uma conta inteira com uma liminar, ou seja, uma decisão provisória que depende de confirmação por análise de mérito. E quando é que vem essa análise de mérito? Após o Marçal ser notificado e a sua defesa se manifestar. Se ocorreu abuso de poder econômico, isso deveria gerar uma investigação que preservasse o devido processo legal. Devido processo legal. Onde o resultado poderia ser até a impugnação da candidatura do Marçal, mas não a aplicação de censura prévia, proibida pela Constituição. Ai, Bárbara, censura prévia? Você não acha que você tá falando demais aí, não? Filhote, censura prévia é caracterizada pela censura daquilo que você ainda não falou. E é por isso que nós lutamos contra a derrubada de dezenas, talvez centenas de perfis da direita que sofrem, sim, censura prévia quando são impedidos de falar. O precedente usado pelo juiz de primeiro grau foi o precedente aberto pelo próprio TSE. Então, como nós avisamos várias vezes, essa situação se espalhou para tribunais menores. E é essa democracia relativa pujante que temos hoje. E se você for reclamar, reclama boca a boca, porque se você postar sobre isso, o próximo a sofrer censura prévia para salvar a democracia pode ser você. Mas galera, o resultado de censura é apenas um, a criação da vítima. E o brasileiro, como também já disse algumas vezes, não aceita injustiça. Vai lá e abraça mesmo. Ao identificarem no Pablo o cara antissistema, antipolítico e agora perseguido, o resultado foi que agora até quem não estava falando do Marçal está.
Olha nós aqui para provar a teoria. E falando nisso, aqui vou dar apenas as minhas opiniões sobre o porquê o Marçal se tornou esse fenômeno. A sociedade não aguenta mais políticos de profissão. E ao sentir o cheiro de que a prioridade é uma secretaria para o coleguinha, em vez de comprar as brigas da vida real do povão, a sociedade rejeita. Traz o doidão. Agora eu quero o doido. Porque a sensação que as pessoas têm é que é tudo tão combinado entre os poderosos que só um doido pra chegar lá e jogar a mesa pra cima. E é exatamente isso que o povo quer, uma virada de mesa. Chega de políticos profissionais. Marçal é esse cara? Não sei. Eu confesso que eu não conheço ele. Mas esse é o discurso que ele usa. E é por isso que ele se tornou o verdadeiro pé no saco daqueles que estão tratando a política como ela sempre foi. Algo profissional. Mas eu queria saber isso diretamente do próprio Marçal, assim como do Nunes e da Marina, que são os candidatos a São Paulo que se colocam à direita. Por esse motivo, propus uma entrevista, já que eles querem os votos bolsonaristas, nada mais justo do que vir falar com a gente, né? Marina e o Nunes já aceitaram, e eu tô esperando a manifestação do Pablo para poder marcar uma data. Em breve volto para contar como vai rolar. Segue aqui para não perder nada. Tá, agora vamos falar de seu Alexandre de Moraes. Não me prende, por favor. Mas com muito cuidado, porque o STF está reforçando o monitoramento de discurso de ódio contra a corte, já que, segundo a matéria, ataques ao tribunal avançaram nos últimos dias com a mobilização bolsonarista pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Portanto, Xande, povo do TSE, que nós sempre soubemos que estavam aí. Não censura nós. Paz. Todos devem ter visto que o Tagliaferro, moço do órgão de censura, moço do órgão que combate a desinformação, deu uma entrevista para a revista Oeste, né? Vou destacar aqui só 3 pontos, porque eu considerei eles o mais importante para o debate. Perguntaram, o senhor recebeu alguma ordem absurda? E a resposta foi, prefiro não responder a pergunta. Que, na verdade, já respondeu, né? Porque se não tivesse recebido, teria dito não. Mas por que ele respondeu assim? É o que nos leva à segunda pergunta. O senhor vazou as mensagens para o Verdevaldo? E a resposta foi, não, porque eu conheço o Alexandre. Trabalhei com o ministro por muito tempo, antes da sua entrada no STF. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. Ou seja, medo pra caramba, na minha percepção. E a terceira para eu linkar com o ponto que eu quero chegar. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? E a resposta foi, sei que meu trabalho fez parte disso, mas eu não tive a opção. Eu era um funcionário. Eu sei, embrulha o estômago. E nessa mesma entrevista o senhor Tagliaferro se coloca como um perseguido por Xande, tratado como um desafeto. Só te digo uma coisa, moço. Bem-vindo ao clube! Depois você me conta qual é a sensação. Tá curtindo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, o da minha falta de empatia pelo moço, que por hora não sinto mesmo. Sim, meu coração tá mais peludo do que sovaco de feminista. Mas no ponto em que ele diz em outros termos. Eu só cumpria ordens. O chefe mandava, eu fazia. Qual era a minha opção? Denunciar, pedir conta, se recusar, sei lá, tem um monte de hipóteses. Mas eu quero deixar claro que aqui ele responsabiliza o chefe. E isso está muito claro. Vamos então na decisão de ministro Salomão. Oi, Salomão, você tá joia? O Novo entrou com um pedido no CNJ, solicitando que os assessores do ministro Xande fossem investigados por tudo isso que a gente está acompanhando da Vaza Toga. Sabe, o negócio do Chaves vendendo churros para ele mesmo? Mas CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, rejeita investigar juízes da equipe de Moraes sobre mensagens. Partido Novo pediu ao órgão instauração de processo disciplinar e punição aos envolvidos. Eu vi muita gente da esquerda comemorando essa decisão, mas será que essa galera de fato leu o que estava escrito nela? Eu li. Vamos lá. Abre aspas. Verifica-se que o requerente questiona também o mérito de questões que resvalam em atos praticados por ministro do Supremo Tribunal, sob a pecha de imputar condutas ao magistrado que auxiliavam os trabalhos do TSE e do Supremo Tribunal Federal. O real objetivo da denúncia apresentada se distanciam da competência jurisdicional, tampouco atribuição hierárquica em face de ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Você não entendeu nada, né? Mas calma que eu vou explicar o que ele disse. Salomão diz que não pode investigar as ações dos assessores de Moraes porque elas se confundem com os atos praticados pelo próprio ministro. Ele colocou tudo como se fosse uma coisa só. Portanto, ele diz, não posso investigar ministros da Suprema Corte por questão hierárquica. Então, não posso fazer nada. Valeu, falou.
E eu achei essa decisão muito interessante porque nela o Salomão diz que os atos praticados se juntam com os do ministro. Ou seja, ele literalmente acabou com uma possibilidade de defesa do Xande no longo prazo, de dizer que ele não sabia o que os assessores estavam fazendo. Atos dos assessores são os mesmos atos do ministro. Então não vai dar para dizer que, eu não sabia. E eu vou deixar essa decisão bem guardada para o futuro, já que não sabemos o que mais vem aí da Vaza Toga, para lembrar a todos que a responsabilidade de fato em decisão proferida pelo presidente do CNJ é do Xande. Tá, e onde tá o Verdevaldo nisso que sumiu na sexta-feira? Então, tava eu lá com a pipoca na mão e nada. Fiquei a cara da tristeza do Divertidamente. O que teria acontecido para que Verdevaldo, mais corajoso que o Coragem, o cão covarde, tivesse nos dado perdido? Então, o sigilo que nos contava porque o Alexandre abriu um inquérito colocando a Polícia Federal para investigar as mensagens que atingem o próprio Alexandre de Moraes, caiu. E até quem está acostumado com as decisões afrontosas de Alexandre, dessa vez ficou de cara. Tá mais inovadora... Posso usar a palavra inovadora? Ou vou ser presa? Inovadora tá de boa, né? Então tá. Mais inovadora que o normal. A decisão aponta o possível crime cometido por quem vazou as mensagens. O crime de violação de segredo profissional. E a motivação? Xande também diz. Estratégia de organização criminosa que atua para desestabilizar as instituições republicanas. Esse cara gosta de falar difícil, né? Então ele cita a revista Fórum, um blog petista que recebe dinheiro público como autor das seguintes matérias. Fascismo bolsonarista, Carla Zambelli e o celular de Tagliaferro, por onde teriam vazado as denúncias contra Moraes. E na outra matéria também da Fórum diz que é golpe! Folha bota Tarcísio na roda e círculo bolsonarista e golpista se fecha. E aí, o ministro cita que, segundo a matéria da Fórum, que cita fascistas, bolsonaristas e golpistas, existiam inconsistências sobre as informações relacionadas à posse do celular, que é a provável origem dos vazamentos das mensagens. E assim, baseada nessas matérias da revista Fórum, o inquérito diz, abre aspas, assim, determinei a instauração para apuração dos fatos narrados e o encaminhamento dos autos ao diretor da Polícia Federal para que, no prazo de 5 dias, proceda a oitiva de Tagliaferro, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem cabíveis. Fecha aspas. E nessas diligências que se fizerem cabíveis, estava a apreensão do celular do Tagliaferro. Pausa aqui para a gente falar sobre sigilo de fonte. Sigilo de fonte é o direito por meio do qual o interesse protegido é a liberdade de expressão e o direito de informar e ser informado. A garantia constitucional do sigilo de fonte não é assegurada apenas aos jornalistas. Ela também contempla os editores, diretores e os proprietários dos veículos de informação. E o negócio é que o artigo 5º da Constituição, inciso 14, deixa claro que o sigilo de fonte é garantido pela lei brasileira. E aí agora a gente volta na apreensão do celular do Tagliaferro. O Alexandre quer descobrir se ele era a fonte de Verdevaldo e usou o inquérito para pegar o celular do moço e tirar essa dúvida. Eu tinha que falar isso perguntando? Então vamos de novo. O Alexandre quer descobrir se ele era a fonte do Verdevaldo e usou esse inquérito para pegar o celular do moço para poder tirar essa dúvida? Não sei, mas ficou super parecendo. E o argumento de que essa organização criminosa quer desestabilizar os poderes superdemocráticos e harmônicos da República. Isso aí vai incluir o Glenn, o Fábio Serapião, a própria Folha de São Paulo? Ou é só quem vazou as mensagens que o ministro ainda não sabe? Ainda não sabe, porque ele é mais do que Xande. Ele é mais que Alexandre. Ele é o... Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Talvez o termo organização criminosa que quer fechar o STF tenha causado um impacto maior do que o sentido na Vaza Jato, já que na Vaza Jato os ministros do Supremo apoiavam. Agora muito pelo contrário. Você também tá achando que o Glenn deu uma travada no brioco? Não sei, só resta aguardar se virão novos episódios ou aguardar que novas matérias de jornais sirvam para embasar inquéritos contra pessoas. Não seria a primeira, nem a segunda. Né, Guilherme amado? Ou quem sabe esperar pela prisão de Tagliaferro, que agora diz na CNN que tá com medo de ir pro Chilindró.
Mesmo local que o trabalho do próprio Tagliaferro mandou um monte de gente que possivelmente nem merecia. Mas ele estava só cumprindo ordens, né? Que capotada que o mundo deu. Mas para encerrar o assunto de ministros da Suprema Corte, deixa eu falar do Dino. Quem assina o teatualizei.app assistiu um vídeo que eu fiz mostrando a treta todinha que o Dino travou com o Congresso e saiu humilhado, derrotado, nessas noites de lua jogado na rua. Para quem não tá sabendo, só recapitulando rapidinho. Dino chegou no Congresso e disse: emendas, esteja bloqueado. Todas. Congresso ficou full pistola e pediu socorro para Barroso, que respondeu: não posso autorizar, pede pro seu pai. Barroso então levou a solicitação de desbloqueio pro plenário, que respondeu que não, Congresso, vocês não vão poder sair com os coleguinhas mais, tá bom? Sem dinheiro, trancado em casa e podendo unicamente espernear, o Congresso esperneou. E foi nesse sentimento que botou para andar as propostas que visam impedir decisões monocráticas de ministros, assim como dar ao Congresso o poder de derrubar algumas decisões do Supremo. Aí, numa hora dessas, os caras chamaram para conversar. Se reuniram todos, ministros da Suprema Corte, cúpula do governo e a cúpula do Congresso. A conversa foi tão boa que teve acordo. Saíram de lá com suas queridas emendas de volta. E o que o Supremo estava fazendo numa reunião de liberação orçamentária? Mas hoje em dia ninguém mais se pergunta onde o Supremo não entra, né? Só porque a galera tem medo, o que é muito triste. A harmonia entre os poderes voltou a reinar. Menos pra Flávio Dino, que foi tipo taxado de intrometido, né? Olha só a confusão que esse ministro arrumou. Mas ele é novato, tadinho. Já já ele aprende. Deixa ele, ignora. Só que vocês lembram que Flávio Dino disse que ele fazia parte dos Vingadores, né? Pois é. Não é que aparentemente ele vai se vingar mesmo? Dino encaminha a PGR pedido de apuração sobre kits de robótica que envolvem Lira, diz revista. Caso seja aceito o pedido, poderá levar à reabertura de inquérito contra o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que em setembro do ano passado, menos de um ano, Gilmar Mendes havia arquivado essa investigação. Que doideira, hein, galera? É muito explícito o que acontece. Se você me incomodar, eu te incomodo de volta. Mas a queda de braço parece estar só no começo, já que a CCJ não botou as duas PECs para andar. Ela botou as duas PECs e mais 2 projetos de lei para torar a fiote. E o plano é que esses temas sejam discutidos na terça-feira, dia 27 de agosto. Mas deixa eu apresentar o que estará na pauta da CCJ nessa data. As duas PECs, que limitam a decisão monocrática de Supremo, e a PEC que pode permitir o Congresso sustar decisões do Judiciário, o PL 4754 de 2016, que torna crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Um exemplo aqui, se o Supremo for lá e legislar, se aprovado esse PL, seria crime de responsabilidade. E também o PL 658 de 2022, que modifica o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade de ministros do STF. Pois é, galera, tá assim. O Congresso pede truco, o STF grita que é 6, safado, e agora o Congresso bate na mesa dizendo que é 9, ladrão. E galera, nós precisamos dar apoio para Carolina de Tone e para os projetos que serão discutidos, porque a gente sabe que eles vão vir quicando. Então, força, Carol. E para encerrar, não é novidade para ninguém que existe uma convocação para manifestação no dia 7 de setembro e um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, pedindo por justiça, no caso do ministro Xande. Até onde foi anunciado, o pedido de impeachment contra o Xande será apresentado no dia 9 de setembro e será o mais robusto de todos os apresentados até agora. Quem decide o destino desse pedido é Pacheco, que veio a público dizer, abre aspas, obviamente, a justiça tem que agir dentro dos limites. Eu, inclusive, defendi e aprovei uma PEC que limita decisões monocráticas do STF. É incrível que esses mesmos, que agora pedem impeachment de ministros, se calaram durante 8 meses após a aprovação dessa PEC, como se não estivessem buscando uma solução para o problema, mas sim apenas lacração nas redes sociais. Fecha aspas. Pacheco, deixa eu fazer uma pergunta simples para Vossa Excelência. Nos últimos 8 meses existia vaza-toga. Nós estamos há quase 5 anos dizendo o que as reportagens da Folha confirmam e fomos plenamente ignorados pelo senhor. O que está rolando de diferente não é lacração, o diferente é prova, é materialidade e é inegável. Então, agora sim, o senhor não pode dizer que é lacração, o senhor deveria se atentar a tudo que é divulgado.
E caso o senhor não tenha notado, no início das publicações das matérias da Vaza Toga, quando procurado, o Alexandre dizia que tudo estava dentro dos inquéritos, com a ciência da PGR. Agora ele só diz que não vai mais comentar o caso porque não foram pessoas investigadas ou dentro de algum inquérito. Foram pessoas que ele achou no Twitter e enviou para o seu assessor do STF, que enviava para o Tagliaferro, que agora está com medo de ser preso. E o pedido do ministro era que relatórios sobre essas pessoas fossem feitos, já solicitando a punição que ele mesmo, o juiz, escolheu. Se o senhor não vê isso, ou o senhor é cego, ou o senhor enxerga apenas o que convém para o seu discurso. Eu votei no senhor, mas eu vou garantir que, na minha cidade, os seus eleitores nunca se esqueçam do legado que Vossa Excelência está deixando. E se derrubar as minhas redes, eu vou sozinha para a Praça da Liberdade com o megafone na mão. Mas os mineiros nunca mais vão esquecer onde depositaram seu voto. E de novo, como sua eleitora, eu te digo, isso não é uma lacração. Isso é uma promessa. E enquanto a gente discute tudo isso, o Dilma segue calado sobre a ditadura da Venezuela, onde a Suprema Corte de lá colocou as atas pedidas pelo Dilma, que comprovariam a vitória do ditador, em sigilo. Muito Brazuela das ideias, hein? E então o Brasil segue se recusando a se manifestar contra o ditador Maduro, o que se tornou um vexame mundial. Enquanto tudo isso acontece, estamos tendo a pior queimada dos últimos 17 anos. Mas artistas estão felizes com esse governo. Então, dessa vez, desculpa, dona Onça, desculpa, dona Arara, não vai ter música de protesto para vocês. Triste, né? E enquanto tudo isso acontece, Bolsonaro aparece à frente de Dilma em pesquisas para 2026. Porque a volta do Dilma ensinou a maior lição que um ex pode oferecer. Você teve que perder para dar valor. Que venham as eleições municipais, porque estamos prontos! Ah, tem São Paulo ainda, né? Estamos quase prontos! E galera, você que gosta do meu conteúdo, você me dá só mais 40 segundos? Mais importante que a guerra é quem tá do seu lado na trincheira. E é exatamente você que eu quero do meu lado pra rir da cara do inimigo. Tem gente que ainda não sabe, mas tem muito conteúdo exclusivo, nunca postado nas minhas redes sociais, que só estão disponíveis lá na família Chatualizei. Lá na minha família eu posso te contar o que eu quiser, porque lá a gente é livre. Na família Chatualizei você pode assistir os vídeos do sofá e os meus documentários, dentre vários outros conteúdos. Coloque no botão desse vídeo e entra pra família pra você ter acesso a tudo isso. Entrando para a família por apenas 10 bonuros por mês, você financia o meu trabalho e os meus advogados. E em troca eu te ofereço muito conteúdo exclusivo, como documentários, cultura pop com a galera do Heróis e Mais, geopolítica divertida com o pessoal do Saindo da Bolha e o nosso vídeo exclusivo do sofá de toda semana. Faz toda a diferença para mim e se você quiser e puder, entra para a família. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Nessa queda de braço do Congresso versus Suprema Corte, quem vai arregar primeiro? E em São Paulo, quem leva? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!